Arquétipos de poder. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas quando nós passamos a estudar os arquétipos, nós passamos a entender que a comunicação do universo conosco é arquetípica, ou seja, é por meio de padrões. Quando nós falamos dos arquétipos de poder ou dos animais de poder, né, que é uma outra expressão, nós estamos falando de uma energia que carrega informação e que altera o nosso comportamento a partir dessa informação que está inserida nessa energia. Vou dar um exemplo. Quando você pensa em uma águia, o que é que vem à sua mente? Qual é o comportamento da águia? Como que ela é? De que maneira que ela vive? Entende? Então, todas essas informações que você tem a respeito da águia fazem parte do pacote de informação da energia arquétipo da águia. E a águia, né, já trazendo para esse exemplo, é um arquétipo de muito poder e que as pessoas têm usado bastante, né? Então, só que quando a gente vai usar um arquétipo, a gente precisa lembrar sempre de tomar muito cuidado com todas as informações que esse arquétipo traz. Então, a águia, ela representa liberdade, ela representa dinamismo, ela representa liderança, ela representa poder, ela não tem predador, então ela é um grande predador e que não tem nenhum animal que acessa ela, porque ela está sempre em um nível acima, ela voa muito alto, ela tem visão de longo alcance, então ela consegue ter uma visão paralela de tudo. Ela é sozinha, isolada, ela tem um processo, ou melhor, uma característica muito forte de se isolar. Então até tem uma história, né, que não é uma história, né, não é uma fábula, mas esse relato, ele diz que de tempos em tempos a águia se isola numa montanha muito alta. Por quê? Ela precisa passar por um processo de renascimento. E aí, qual é esse processo? Ela já está aí com uma idade, então as penas começam a ficar muito grandes e muito pesadas. As unhas já ficam muito compridas, então ela já tem dificuldade em segurar a presa. E o bico começa a ficar muito torto, então ela também tem dificuldade de caçar, né? Por conta dessas características das asas, das garras e do bico. Então, o que ela faz? Ela vai para essa montanha, ela se isola nessa montanha, então sozinha, sem ninguém. Olha a informação que isso traz. De isolamento, de solidão ou de solitude, depende, né? Mas aí vai depender de como, quando uma pessoa usa o arquétipo, vai depender de como ela absorve isso, né? Então, ela tá sempre pra cima, ela não se equipara, então ela tá sempre traz uma informação de superioridade, né? Então, ela vai para essa montanha e lá ela mesma arranca as penas dela com o bico. Imagine a dor disso. Ela corta as unhas com o bico e depois ela bate o bico numa rocha até quebrar o bico. Então, ela fica sem bico, sem garras e sem penas. Por aproximadamente 6 meses, que é o tempo que ela fica lá, até que nasça as penas de novo, para que ela consiga voar, até que o bico nasça de novo, que ela consiga caçar. E ela faz tudo isso sozinha, entende? Então ela se coloca em um processo de dor para renascer, para conseguir então voltar à melhor forma dela, e ela faz isso de maneira isolada. Então, todo arquétipo ele tem uma característica, ou seja, informações de característica positiva e outras não tão positivas para nós. Então, para quem usa o arquétipo da águia, é importante saber que vai te trazer isolamento, vai te trazer uma sensação de solidão, as pessoas vão ter dificuldade de se conectar com você, porque elas olham para você e mesmo que você não seja assim, quando você usa um arquétipo, a energia desse arquétipo junto com as informações que ele carrega, vai agir sobre você. E aí as pessoas passam a te ver com as lentes dessas características. Então, mesmo que você não seja uma pessoa
intangível, né? Ou seja, que é como se você estivesse um nível acima e não tá. E mesmo que você não se comporte assim, é assim que as pessoas passam a ver você. Então, por exemplo, a águia é um animal que representa os Estados Unidos. Então, eles automaticamente, quando nós olhamos para o país, nós temos a impressão, ou seja, a informação no inconsciente coletivo, não é sobre o que você pensa sobre o país, é sobre o inconsciente coletivo, de que é uma potência, de que não tem predador para aquele país, de que ele é um país de domínio, de liderança, de energia, ou seja, que domina tudo. As pessoas passam a ter muito patriotismo, né? Então, essas informações todas, elas vão para o inconsciente coletivo e as pessoas passam a agir sob essa energia. Então, quando você usa o arquétipo, é isso que acontece também com você. E agora vamos trazer aqui para a realidade do nosso país. Qual é o animal que representa o Brasil? O papagaio e o macaco. Ou seja, fala muito e é malandro. Entende? Então, mesmo que você não seja, essa informação está no inconsciente coletivo e as pessoas, a massa, passa a agir sob influência desse tipo de informação. E lá fora as pessoas olham para nós e veem, né? Veem as pessoas, veem o país com esses olhos, porque é o arquétipo que rege esse país, entende? Então, quando a gente usa um arquétipo, a gente precisa ter muita atenção com todas as características daquele arquétipo. Por exemplo, beija-flor, alegria, dinamismo, velocidade, beleza, leveza, fluidez. Mas por outro lado, se eu tenho... E aí ele traz muita da perfeição, da vontade de ser perfeito, porque quando você olha para um beija-flor, você fala, meu Deus, ele plana no ar, é lindo, é perfeito. Essa informação... Quando você usa esse arquétipo, você passa a manifestar essa informação de alegria, dinamismo, fluidez, de diversão, de velocidade, de agilidade, de fluxo. Só que aí, qual é a sombra do arquétipo? No caso do beija-flor, você passa a ter dificuldade de aceitar crítica. Por quê? Se eu estou manifestando a perfeição, se eu estou manifestando tudo isso de lindo, por que tem alguém me criticando? Então, você passa a ter dificuldade de aceitar a crítica. Outro arquétipo que as pessoas usam muito e que todos eles são muito poderosos. Alguns mais, outros um pouco menos, né? E aí depende muito do tipo de informação que ele carrega, né? Então, coruja. Quando você pensa na coruja, você tem um pacote de informação sobre aquele animal. Como é a coruja? A coruja tem hábitos noturnos. Ela preza muito pela segurança dos filhotes, e é daí que vem a expressão mãe coruja. Ela caça à noite animais pequenos, então ela não é um grande predador, ela não tem aquela energia como tem a águia, né? E ela dorme de dia. Então, quando você usa o arquétipo da coruja, o teu cérebro começa a produzir mais dopamina, que é o hormônio do bem-estar, estimula você a estudar, porque a coruja é um animal utilizado pela docência. Então, toda a área de pedagogia, de magistério, utiliza a coruja como um animal que representa a profissão. Então, quando você... E é natural isso, porque a coruja traz uma sabedoria, né? Então, a informação de sabedoria que vem por meio de quê? De aprender e colocar em prática o que você aprende. Então, a coruja ela vai trazer esse tipo de informação para você. Então, você vai conseguir estudar mais, você vai conseguir desenvolver um vínculo afetivo com os teus filhos de maneira muito mais intensa, porque é um instinto de proteção, de colocar realmente embaixo da asa, de proteção mesmo. E aí, qual é a sombra? Pode ser que você não consiga dormir à noite. Por quê? Porque a coruja é um animal noturno, com hábitos noturnos, então à noite ela caça. Entende? Então, é esse tipo de informação, esse tipo de energia vai passar a agir sobre você. Então, se pra você tá tudo bem dormir tarde, ou tá tudo bem não dormir à noite e dormir durante o dia, a coruja vai ser excelente pra você. Agora, se você tem que acordar às 5 da manhã pra ir trabalhar,
vai ter um pouquinho de dificuldade no uso da coruja. Então, a gente tem que sempre avaliar muito bem. E quando a gente fala sobre arquétipos, não é você que usa ele, é ele que usa você. É a energia dele que vai influenciar você. E isso vai muito além de você escolher um arquétipo, né? Então, o arquétipo você pode usar como esculturas, como um quadro, como fundo de tela do celular, como, né, papel de parede, como, enfim, de qualquer forma você pode. Ouvindo no YouTube, se você digitar lá, por exemplo, o arquétipo do cavalo, vai ter o som do cavalo, imagens de cavalo. Quando você se conecta com essa energia da característica do som do animal, do comportamento, de ver a imagem dele, você está se conectando com esse pacote de informação que é o arquétipo. E aí, onde é o problema disso? É que isso age sobre você o tempo todo, não só quando você elege um arquétipo. Então, eu uso alguns. Então, você vai identificando qual é melhor, né, dentro daquilo que você precisa. Por exemplo, se você tem que estudar mais, a coruja é interessante, mas avalie se a sombra dela não vai te influenciar muito negativamente. Então, para quem quer relacionamento, não é indicado usar a pantera, porque a pantera caça sozinha, né? Então, se você já tá num relacionamento, você quer fortalecer esse relacionamento, duplo cisne é interessantíssimo, né? Então, dentro desse tipo de informação, a partir do momento que você conhece o arquétipo, observando e também buscando informação, né? Tem muita informação disponível. Você começa a entender que você pode ser beneficiado com alguns arquétipos e talvez não tão beneficiado com outros. O grande problema não é sobre o arquétipo que você elege, é sobre todos os arquétipos que você se conecta durante o dia sem perceber. Que tipo de arquétipo você tem que se conectar durante o dia sem perceber? Por exemplo, o porco é um animal para abate. Quando você se conecta com o porco, automaticamente você é influenciado por essa energia e você passa a se comportar como um animal sendo preparado para abate. Então, observe, conheça sobre os arquétipos, leia sobre e entenda que tudo é arquetípico. O que é um arquétipo? É como se fosse a maquete de um conjunto de informações. Tudo tem que ter uma origem, né? Me falha a palavra, mas existe uma palavra para isso eu quero dizer. Mas é o primeiro, aquele primeiro que é feito, sabe? Então, esse primeiro que é feito carrega esse tipo de informação, ele vai se replicando. E aí, quando você se conecta com o arquétipo, independente de qual seja, você recebe essa energia e passa a ser influenciado por ela. Então, se você, por exemplo, carrega ou se conecta muito com arquétipos como a formiga, por exemplo, você vai... Vamos supor que na sua casa tenha muita formiga. Você tá o tempo todo olhando pra formiga, porque você tá vendo ela em todo canto na sua casa. Você se conecta com ela, você está sendo influenciado por essa energia. Ou seja, você vai ter mais habilidade de trabalhar em grupo, mas não vai ter nenhuma individualidade. Entende? Então, tem um ponto positivo, tem, né, os pontos positivos e negativos. Então, observe quais são os arquétipos com os quais você está se conectando com maior frequência e veja como está interferindo no seu comportamento, na sua programação mental, nas suas emoções, enfim. Vale a pena conhecer sobre isso e entender um pouquinho mais.